Olá, queria compartilhar com vocês alguma palavra que Deus colocou no meu coração há alguns dias. Eu escrevi algumas coisas para não esquecer e esse é um tempo difícil em alguns aspectos. A gente vive crises, guerras, doenças, epidemias e às vezes a gente olha demais para a circunstância, para o problema que a gente está vivendo e esquece do mais importante. Então eu queria dizer para vocês que a gente não precisa olhar para as circunstâncias à nossa volta e que a gente precisa olhar para a eternidade. A gente precisa olhar para o que é eterno, que não há razão para a gente continuar pregando o reino dos céus, pregando a vida eterna, se a gente continuar olhando para as circunstâncias e não crendo realmente nesse Deus que a gente prega. Deus, ele é um Deus de milagres, é um Deus poderoso, mas a gente não pode viver esperando pela bênção. A bênção de Deus vem para as nossas vidas de formas diferentes. E muitas vezes a gente não aproveita, a gente não aprende, a gente não vivencia aquilo que Deus traz para as nossas vidas. E eu não estou dizendo com isso que Deus vai vir para você com dor, mas que muitas vezes a dor que você deve estar sentindo agora pode te ajudar a compreender outras coisas no futuro. Os propósitos de Deus, eles são complicados de entender muitas vezes. A gente não entende, a gente só vai saber por que lá na frente a gente vai olhar assim, nossa, foi por isso. E em tudo há um propósito. A gente conhece algumas histórias da Bíblia onde a gente vê os propósitos de Deus. A gente vê José, ainda um rapaz, sendo vendido pelos seus próprios irmãos, sendo levado para uma terra distante, sendo escravo na terra do Egito, lá ficando preso e lá também ele sendo honrado, ele conseguindo através daquela vida que ele passou, de toda a dificuldade que ele passou como escravo, ele se tornou uma pessoa com nome, com sobrenome no Egito. Ele foi uma pessoa respeitada e ele conseguiu salvar os seus irmãos da fome, salvar todo um povo da fome. E Moisés, quando foi colocado naquele cestinho, né? Você imagina você como mãe colocar seu filho num cestinho e jogar num rio sem saber para onde a correnteza vai levar. Talvez os crocodilos comessem antes de chegar em algum lugar. Aquele bebê, aquele cestinho, ele chegou nas mãos da princesa e ele foi criado ali como um príncipe, foi criado no palácio e ele pôde depois também. Ele foi usado para libertar o seu povo. Ele precisava de todo aquele ensinamento de príncipe, talvez, de todo aquele ensinamento de guerreiro. E Deus tinha um propósito desde o início. Ele podia não entender, a família podia não entender, mas Deus tinha um propósito. E eu não consigo pensar em dor, em sofrimento, em propósito maior do que o propósito do próprio Cristo, que morreu numa cruz para nos salvar. Não existe dor ou propósito maior que esse. E ainda lembro de Paulo, quando disse que para ele morrer seria lucro. E que vida preciosa é essa, e ao mesmo tempo, como ele dizia, né, que a vida dele não valia nada. Mas que pessoa preciosa para dizer que a vida dele, para ele, morrer seria lucro. Pois ele cria que quando chegasse o tempo dele, a hora dele, seria a vontade de Deus. Ele vivia no propósito de Deus, debaixo da vontade de Deus. E a gente tem que aprender isso, a viver na vontade de Deus, para que quando vem a doença, para que quando vem a dor, a gente não se entristeça com Deus. A gente não pensa assim, Senhor, porque o Senhor nos abandonou? Porque Deus, ele nunca nos abandona, ele nunca nos deixa. Ele sempre está ali, ele está sofrendo conosco, está estendendo as suas mãos para nos segurar quando nós temos dor. E muitas vezes nós nos apegamos muito ao Deus que nos concede bênçãos. E por isso a gente vive um tempo de uma igreja corrompida, uma igreja que acredita somente no Deus que nos prospera, que é o Deus da prosperidade, o Deus que cura, o Deus que liberta. Deus é esse Deus. Mas e quando vem a dor, e quando vem a dificuldade, essas pessoas elas se veem no chão, sem nada. E daí? Onde está Deus?
Mas Deus, Ele é mais do que tudo isso. Ele é o Deus que nos prometeu a eternidade. E eu creio que o fogo do Espírito Santo, ele não pode diminuir ou apagar em nós nos tempos de crise, nos tempos de sofrimento. Os mesmos que perguntaram onde estava Deus na vida de Jó, vocês lembram dessa história, né? Onde é que está teu Deus, Jó? Por que Deus te deixou nesse sofrimento todo? Eles também nos perguntam hoje, onde é que está o teu Deus? Onde está o Deus que você prega? Onde está o Deus que você crê? Será que Deus se importa mesmo? E Deus, Ele realmente se importa. Ele não nos usa como marionetes. Por mais que muitas pessoas pensem assim, que Deus nos usa como marionetes nesse mundo, Deus não nos usa assim. Ele não nos toca com dores, mas eu creio que Ele chora e Ele segura em nossas mãos em cada momento enquanto choramos. Há uma canção antiga que diz que se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Talvez você esteja cansado agora e a tua vida esteja muito, mas muito pesada. Mas Deus, Ele te espera. Deus nos espera. Ele espera que entreguemos a Ele todas as nossas inquietações, todas as nossas aflições, todas as nossas dores. E a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas nos falta fé para entender e para clamar pela vontade de Deus em nossas vidas. E muitas vezes nós temos medo da vontade de Deus. A gente tem medo que a vontade de Deus seja diferente da nossa. E ela vai ser, na maioria das vezes, muito diferente da nossa vontade. Mas ao crer, ao confiar, nós não olhamos para a aflição. Nós não olhamos para o problema, nós não olhamos para a dor, mas nós olhamos para as promessas de Deus. E Ele nos prometeu a eternidade. Não viva se preocupando com esse mundo, porque aqui nós temos uma vida passageira, tudo aqui é passageiro, mas viva pensando na eternidade. Viva para Deus, viva por Deus, viva mais perto de Deus e vivendo uma vida que agrade a Ele, pensando na eternidade. Não tenha medo de Deus, mas faça as coisas por amor. Confie nesse amor tão grande que Deus tem por você, um amor que entregou o próprio Filho para morrer numa cruz por nós. Essa é a dimensão do amor de Deus, uma dimensão que a gente nunca vai compreender. Mas se a gente amasse a Deus só um pouquinho, a gente teria mais temor, a gente teria mais respeito, a gente agradaria mais a Ele. Precisamos aprender a descansar em Deus e a entregar o nosso amanhã a Ele. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas entregue o seu amanhã a Deus. Pense na eternidade e viva a sua vida pensando na sua vida com Deus e não na sua vida aqui na terra, porque tudo isso aqui vai passar. Fiquem com Deus.